Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 29 de dezembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 22 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse o Senhor. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos e aquele pedido de sempre. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha, o seu like, deixe os seus comentários na pregação de hoje e compartilhe essa mensagem para que mais e mais pessoas sejam tocadas e abençoadas com o poder transformador da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje, ele vai nos trazer uma mensagem de muita fé, de muita esperança e, mais uma vez, a prova de que nós nunca devemos desistir de esperar em Deus. E eu queria dizer isso para você. Você me ouviu dizer isso muito durante esse ano. Não desista de esperar em Deus. E por que nós não podemos desistir? Simplesmente porque Deus é fiel e a sua palavra, ela se cumpre na nossa vida, no tempo certo, na hora certa. Então precisamos treinar essa confiança, essa espera, essa certeza que o Senhor, Ele é fiel para com cada um de nós. Vamos para o exemplo do Evangelho de hoje, irmãos. A Virgem Maria e São José, conforme a lei de Moisés, eles vão levar Jesus ao templo para apresentá-lo ao Senhor. Vão ali fazer a oferta. E havia um homem chamado Simeão. Simeão era um homem justo, era um homem piedoso, um homem que fazia o bem, que temia a Deus. E Simeão, como uma grande parte do povo, esperava a consolação do povo de Israel. E qual era essa consolação? Era a vinda do Messias, do Salvador, do Libertador. E o Espírito Santo, ele já havia anunciado que ele não morreria sem antes ver o Messias. Havia uma promessa
sobre a vida de Simeão. Mas a cada ano que passava, a cada dia que passava, a cada mês que passava, essa promessa parecia ficar mais distante de se cumprir. Assim como acontece na nossa vida, quantas vezes as promessas de Deus estão sobre nós, mas à medida que vai passando o tempo, muitos vão perdendo a esperança, muitos vão perdendo a confiança, muitos desistem no caminho. Então aquele dia era o dia marcado para os pais de Jesus apresentá-lo no templo, mas era um dia também marcado para o cumprimento da promessa que o Espírito Santo havia feito a esse homem piedoso e justo, chamado Simeão. E quando os pais de Jesus estão em Jerusalém e vão ao templo apresentar o menino Deus, o Espírito Santo, ele move. Gente, nós precisamos entender muito isso. Simeão foi ao templo não porque ele queria da sua vontade humana. Simeão, ele foi movido pelo Espírito. É o Espírito Santo que agiu, que empurrou, que fez os pés de Simeão andarem em direção ao templo. E essa é a obra do Espírito Santo, nos mover. Lá em Gênesis, quando na criação vai dizer, a terra ela era sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O mover do Espírito de Deus, guarda isso no seu coração. O mover do Espírito de Deus é para trazer a realidade aquilo que nós sonhamos. O mover do Espírito Santo, ele prepara o agir de Deus. O Espírito de Deus, ele pairava, ele se movia sobre as águas. É como se o Espírito Santo estivesse ali preparando para o faça-se de Deus. O Espírito Santo, então, ele move Simeão. E ele vai mover para que a promessa de Deus pudesse se cumprir na vida de Simeão. E nós precisamos muito hoje desse mover do Espírito. Nós precisamos sentir que o Espírito Santo, ele está nos incomodando, ele está nos empurrando, ele está nos mandando caminhar, ele está nos mandando seguir em frente. Precisamos deixar o Espírito Santo se mover em nossa vida, porque é pelo mover do Espírito que a obra de Deus é realizada, que os sonhos de Deus se transformam em realidade na nossa vida. Meus irmãos, nós estamos vivendo ainda o Natal. É o 5º dia da 8ª de Natal. E vivendo essa alegria, nós somos homens e mulheres que devemos ser guiados, conduzidos, movidos pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te levar para onde Ele quiser. Deixe o Espírito Santo te guiar, porque você pode ter certeza, o Espírito Santo de Deus vai te guiar para os lugares e para os propósitos que Deus tem para a sua vida. E foi justamente isso que aconteceu na vida daquele homem chamado justo e piedoso, Simeão, que esperava a promessa se cumprir na sua vida. Ele é movido pelo Espírito para ir ao templo. E quando os pais de Jesus levam o menino para cumprir o que a lei ordenava, quando Simeão vê aquele menino, ele toma o menino nos braços e ele bendiz e ele glorifica o Senhor, porque quando Simeão pega aquele menino nos braços, ele tem a certeza absoluta, essa é a promessa do Senhor que está se cumprindo na minha vida. Meus irmãos, a Bíblia não fala
qual foi o tempo que Simeão esperou. Mas a palavra de Deus nos garante que ele esperou. Esperou confiante. Já estava na sua velhice, mas não duvidou da promessa do Senhor. Quando Simeão vê os pais e aquela criança, o Espírito Santo lhe revela: aí está aquele que é o Messias que vem do Senhor. Eu imagino a alegria de Simeão de olhar para si mesmo e de agradecer a Deus por sua fidelidade, de agradecer a Deus por cumprir sua promessa na vida dele e de realizar o último sonho que aquele homem bondoso, justo e piedoso trazia dentro de si. Ele não morreria antes de ver o Messias. E Simeão, então, pegando o menino Jesus nos braços, ele profetiza: agora, Senhor, conforme a tua promessa realizada, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Isso é maravilhoso. Aquele homem de Deus, depois de ver o Senhor Jesus, a sua alma descansa e ele tem a certeza que a sua carreira estava terminada e que ele podia morrer em paz, porque ele viu com seus olhos a salvação. Meus irmãos, todos nós temos essa oportunidade de, assim como Simeão, ver a salvação, receber a salvação que vem do Senhor. Nós só podemos descansar em paz, nós só podemos morrer em paz se os nossos olhos verem a salvação, se nós entregarmos a nossa vida para aquele que é o nosso Salvador. Para Simeão, foi o fim da sua procura, o fim da sua espera. E para nós também, porque a nossa espera, a nossa busca de felicidade, de paz, de alegria, de segurança, de salvação, ela termina quando nós encontramos Jesus. E eu tenho certeza, Simeão, ele não viu Jesus somente com os olhos da carne. Ele viu Jesus com os olhos da sua alma. E seu coração se alegrou, porque ele declarou: aquele que seria luz para iluminar as nações e glória para o povo de Israel. Meus irmãos, olhemos para essa palavra hoje. Olhemos para o nosso coração. Nós somos chamados e temos a oportunidade todos os dias de entregar a nossa vida para Jesus e de viver essa grande experiência que Simeão viveu. Os pais de Jesus, Maria e José, estavam admirados com o que Simeão falou a respeito de Jesus. Mas Simeão não parou por aí. Ele os abençoou. Aquele homem justo e piedoso abençoa os pais de Jesus, abençoa o menino Jesus e fala para a Virgem Maria a profecia que se cumpriu. O menino seria a causa tanto de queda como de reerguimento para muitos. E sabe por que dessa profecia? Porque Jesus seria causa de queda para aqueles que estavam vivendo no pecado, para aqueles que estavam usando o nome de Deus indevidamente, para aqueles que humilhavam as pessoas, para aqueles que desprezavam a verdade, porque onde a luz chega, as trevas caem, as trevas desaparecem. Mas Jesus seria também, e eu tenho certeza que numa proporção muito maior,
reerguimento para muitos. E Jesus, quantas pessoas Ele levantou do chão, quantas pessoas Ele estendeu a mão, para quantos milhares de pessoas Ele devolveu a vida, Ele devolveu a dignidade, Ele devolveu o direito de serem filhos de Deus. E para quantos hoje ainda, para mim, para você, Ele está erguendo, Ele está nos levantando e nos colocando de pé. E todas as vezes que nós caímos, Ele estende a mão mais uma vez, Ele nos levanta, Ele nos dá força, Ele cuida das nossas feridas, como o bom pastor cuida das suas ovelhas. E nos coloca de pé de novo, para caminhar nesse caminho até a salvação. Essa é a promessa do Senhor. E Jesus veio para isso, para dar sentido e razão para a nossa existência. E só nele é que nós podemos encontrar a verdadeira felicidade, assim como Simeão encontrou em Jesus aquilo que ele esperava há tanto tempo. Meus irmãos, nós temos muitos motivos para louvar e engrandecer o Senhor. E Simeão, então, ele finaliza a sua profecia com uma palavra muito forte para a Virgem Maria, que eu queria aqui no final dessa pregação também fazer com vocês uma reflexão, quando Simeão diz: quanto a ti, Maria, uma espada te transpassará a alma. Essa palavra é uma palavra que Maria guardou no seu coração e que ela sabia dos sofrimentos que iria enfrentar. E a Virgem Maria ouviu isso e outras palavras, que ela não desesperou, que ela não teve medo, mas que ela guardava no coração e continuava seguindo o seu caminho, porque ela tinha certeza, aquele mesmo Deus que enviou o anjo Gabriel para dar a ela essa missão, é o mesmo Deus, o mesmo Pai, que estaria com ela em todos os momentos e em todas as situações. E esse é o nosso Deus, que na prova, que nas lutas e que nas aflições da vida, nunca nos abandona, mas está sempre conosco a todo momento. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, bendito seja o seu nome. Pai Santo, a Ti honra, glória e louvor. Espírito Santo, seja bem-vindo na nossa vida. É tão maravilhoso, Senhor, nós lermos a Sua palavra, meditarmos e darmos esse sentido que o Senhor quer para a nossa existência. E a exemplo de Simeão, Senhor, nos ensina mais uma vez a não duvidar, a saber esperar no Senhor, a confiar no Senhor sempre, independente do tempo da espera, porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus que honra a sua palavra, que cumpre a sua palavra em nossa vida. Simeão já estava quase no fim da sua jornada aqui na terra, Senhor. Mas o Senhor tinha uma promessa para ele. E essa promessa se concretizou quando o Espírito Santo moveu Simeão ao templo. Dá-nos essa graça, Senhor, e que o Espírito Santo possa nos mover, que o Espírito Santo possa nos impulsionar para nós seguirmos em frente, para nós caminharmos e irmos ao encontro das suas promessas e das realizações do Senhor na nossa vida. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.